Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Isso tudo acontecendo, eu aqui na praça dando milho aos corvos. Como vocês sabem, o corvo é de fato o grande pássaro nacional de Israel e eu acho que nós saímos ganhando, porque indiscutivelmente o corvo é o pássaro mais inteligente que existe. Como vocês sabem, no mundo todo o povo judeu, nesse Shabat, vai reunificar a leitura da Torá, uma vez que na diáspora serão feitas as leituras da Parashá Rukat e Balak, e aqui em Israel Balak, para que nós possamos dessa forma encerrar a leitura do livro de Bamidbar e a partir da semana que vem iniciar o novo livro da Torá, com a mesma Parashá sendo lida em todo o mundo. E na semana passada, eu tive a oportunidade de oferecer a vocês um vídeo no qual eu e o meu amigo Rabino Meir Kaminsky falamos sobre a Parashá Korach e sobre a Parashá Rukat. E agora eu gostaria de seguir com a Parashá Rukat, incorporando em parte as reflexões contidas na Parashá Balak, porque elas nos oferecem uma lição muito importante para as nossas vidas, mas sobretudo refletir sobre o tema central da Parashá Rukat, que é a proibição de Akadosh Baruch Hu, de que Moshe siga liderando a congregação de Israel na entrada na terra de Canaã. Ao longo de milhares de anos, os comentaristas da Torá e os nossos sábios tem procurado oferecer uma resposta para as razões, motivações de Hashem para proibir Moshe de liderar o nosso povo. Mas, efetivamente, só o Criador conhece as suas verdadeiras razões, suas verdadeiras motivações. E todas as respostas que os nossos sábios oferecem, embora sejam verdadeiras, elas nos oferecem apenas um fragmento da compreensão das razões divinas. Mas, apesar disso, a sabedoria dos sábios da Torá nos oferecem, cada uma no nível, numa dimensão distinta, importantes lições para as nossas vidas, como vocês já vão ver. A Torá investe imensamente no valor do poder que a fala tem. Vocês sabem disso. E é curioso que, apesar disso, quando nós estudamos o Pirkei Avot, lá está escrito: as palavras faladas não são tão importantes quanto as ações realizadas. O judaísmo enfatiza muito, aquilo que nós realizamos como a nossa prática, as nossas ações. Ainda assim, a Torá constantemente, consistentemente, enfatiza a importância da palavra falada. E é por isso que a fala imprópria, a calúnia, o uso da fala para obscenidades, para lashon hará, são considerados por nós como abusos terríveis desse dom tão precioso que é a fala, e que nos foi dado por Akadosh Baruch Hu como o maior de todos os presentes depois da vida, naturalmente. De tal modo que a Torá classifica a fala como a única das qualidades humanas que de fato, que realmente nos separa do restante de todo o reino animal. Porque a fala, ela pode informar, ela pode consolar, ela pode confortar, ela pode persuadir, ela tem quase que infinitas qualidades se for utilizada de uma forma santa. Por isso mesmo, a fala é a principal forma de nós educarmos a nossa geração, educarmos as futuras gerações, porque, sobretudo, é o meio pelo qual nós nos comunicamos com os outros seres humanos. E se a fala for, de fato, santa, ela pode levar à reconciliação. No último vídeo eu falava sobre a missão de Aaron HaKohen de buscar reconciliar cônjuges
irmãos, parentes, amigos, o esforço que ele realizava no sentido de dar unidade ao povo judeu, porque essa é uma das qualidades da fala, mas existem muitas outras. Elas podem levar a um compromisso, a uma maior compreensão entre os seres humanos e mesmo entre antigos inimigos, desde que a fala seja utilizada com sabedoria. E o que nós temos na contraface da fala? Nós temos o uso da força. E preciso dizer que mesmo quando a força é legítima, quando ela é justificada, quando ela é necessária, raramente ela resolve as questões ou aumenta entre as partes envolvidas o nível de compreensão e, sobretudo, sabedoria. Eu posso dar um bom exemplo disso. Nós lutamos em guerras com o Egito, na Guerra de Independência, 6 dias, Yom Kippur, e nós acabamos por celebrar um tratado de paz com o Egito e temos vivido, com relativa paz e segurança nas nossas fronteiras com o Egito. O mesmo aconteceu com a Jordânia. Mas vocês acreditam mesmo, que Israel, ao derrotar no campo de batalha essas nações, construiu maior sabedoria delas, maior compreensão delas acerca da realidade, da importância e da oportunidade de ter na sua fronteira uma nação como Israel? É claro que não. Os egípcios continuam nos odiando e o mesmo vale para os jordanianos. De modo que a força só é legítima efetivamente quando a fala, o poder da palavra falada, falha rotundamente. Mesmo quando estamos em guerra, e a história de Israel comprova isso, mesmo no campo de batalha, nós não perdíamos a oportunidade de clamar por paz. E aí você do outro lado da câmera vai dizer: claro, Átila, vocês clamavam ao Senhor dos Exércitos pela paz, que representasse a vitória de Israel no campo de batalha. É verdade que nós também fazíamos isso, mas nós clamamos pela paz também perante os nossos inimigos. Agora mesmo a Torá está nos contando da entrada de Israel na terra de Canaã, e nós oferecemos como sinal de paz a oportunidade para que esses povos se retirassem de Canaã em paz. E assim tem sido ao longo da história. O exército de Israel tem feito o inimaginável, tanto no passado como no presente. Que exército do mundo liga para as pessoas que vivem num prédio, diz para elas se retirem, porque nós vamos bombardear essa construção, porque aqui se encontra uma base de lançamento de mísseis, ou então as portas de um túnel do Hamas. Isso é inimaginável. Uma nação que tem sido alvo de uma violência contínua por parte de seus inimigos, dar a oportunidade que eles se retirem antes de nós destruirmos a estrutura militar dessas nações. Nunca na história humana um outro povo fez isso. E nós temos feito isso ao longo de décadas com o Irã, tentando encontrar um caminho de paz, mas não foi possível, porque nem sempre o uso da palavra falada alcança seus objetivos. Portanto, o uso da força, ou mesmo a ameaça de força, muitas vezes é necessária, na medida em que a palavra nem sempre é um vencedor infalível, embora devesse ser. Agora mesmo, quantos anos o governo russo procurou estabelecer um diálogo com a Ucrânia para evitar o conflito militar, chamando a atenção daquilo que eles não deveriam fazer, o que representava uma ameaça à segurança nacional russa. Não me interessa tanto aqui quem tem a razão ou deixa de ter, mas apenas elencar o fato comprovável de que se buscou por meio daquilo que hoje nós chamamos de diplomacia, uma solução pacífica para o conflito, uma solução que gerasse de fato segurança e progresso para ambas as nações.
quando a União Soviética colocou mísseis no território de Cuba, ele pretendia, por meio da ameaça, impedir, né, que os Estados Unidos invadissem Cuba. E quando o governo americano ameaçou uma guerra nuclear, se aqueles mísseis lá permanecessem, o governo soviético foi obrigado a retirar. Esse é um bom exemplo histórico no qual a diplomacia e o poder da fala, associada à ameaça de força, obtém êxito. E nós sabemos que o que separa a guerra da paz é uma linha muito tênue. Eu tenho aqui procurado enfatizar, ao me referir ao dom da fala, olha lá, os corvos, a que eu me referia. Ele naturalmente tem uma opinião formada a respeito dos temas que estamos tratando aqui. E quer dar a sua contribuição, que nós aceitamos agradecidamente, porque toda a criação guarda em si mesma uma centelha divina do Criador. Então, eu tenho procurado chamar a atenção aqui, dando como exemplo, as relações entre as nações. Mas essa linha tênue que separa guerra e paz é a mesma no casamento, é a mesma no âmbito, no recôndito do lar e também nas nossas outras relações interpessoais, amizade, inimizade, shalom bait, paz no lar ou conflito, guerra e paz. Tudo pode ser determinado quando a fala é santa, quando ela é carregada de sabedoria e usada, sobretudo, no momento correto. Átila e Moshe Rabbeinu, por que ele não entrou na Terra Santa? Voltemos no tempo. Em que momento a Kadosh Baruch Hu se revela a Moshe Rabbeinu? No episódio da sarça ardente, Moshe Rabbeinu ouve a Kadosh Baruch Hu dizer: eu sou o Senhor seu Deus, Deus dos seus patriarcas, Abraão, Yitzhak e Jacó, e eu me dirijo a você para dar a você a missão de liderar o nosso povo na saída do Egito. O que Moshe respondeu ao Criador dos mundos? Eu não possuo essas qualidades por temperamento e também por uma impossibilidade física. Moshe tinha uma lesão na boca, que eu já expliquei em outros vídeos como foi causada. Ele não possuía o dom da palavra falada, ele não tinha entre as suas qualidades a fala. E ao admitir isso, a Kadosh Baruch Hu, ele diz: eu não sou a escolha apropriada para essa missão. No entanto, apesar de ser verdade que por temperamento e por razões de natureza física, Moshe de fato não possuísse, né, essa qualidade, o seu maior êxito, o seu maior sucesso ocorreu justamente quando ele seguiu as ordens de Akadosh Baruch Hu e se dedicou como nosso maior mestre, como nosso maior professor, a ensinar a lei oral ao nosso povo. Moshe, antes de entregar a sua vida ao Criador, escreveu 12 rolos de Torá, que ofereceu cada uma das tribos de Israel. Mas a sua maior contribuição ao nosso povo não foi a Torá escrita. A maior contribuição que Moshe deu ao nosso povo foi ter nos ensinado por 40 anos a lei oral. E ele fez isso falando, ensinando, explicando, orientando por 40 anos esse povo de cerviz dura. Esse foi o seu maior êxito, não só para a sua própria geração, mas para o futuro, do povo judeu ao longo da história. E quando nós compreendemos isso, fica mais fácil entender por que ele foi punido ao bater com um cajado 2 vezes na rocha. Não entendi, Átila. Ora, meus amigos, se Moshe tivesse seguido as instruções de Deus e falado
com a rocha, ao invés de ter batido na rocha, ele teria consagrado o uso da fala e não da força. Infelizmente, involuntariamente, não foi essa a razão de Moshe ao golpear a rocha. Ele agiu na contramão, na antítese de tudo aquilo que ele havia feito por 40 anos, de tudo aquilo que ele ensinou, de todas as suas ações perante o nosso povo. Ele não santificou a fala, e ao não fazê-lo, ele teve o seu maior fracasso pessoal. Que fracasso foi esse? Ser impedido de entrar na terra de Israel. Hashem retirou de Moshe a esperança de seguir liderando o nosso povo. Depois ele vai rezar mais de 500 vezes. Mas Hashem não muda o decreto. Hashem não muda o decreto porque, pelo nível de grandeza que Moshe se encontrava, ele foi o maior de todos os profetas, o maior de todos os sábios do nosso povo, foi quem nos ensinou a Torá. Nós não existiríamos enquanto povo se não tivéssemos recebido de Moshe toda a Torá oral. Quando ele bateu na rocha, embora ele tenha tido um sucesso imediato, porque ele conseguiu retirar água e matar a sede do nosso povo, ele perdeu a oportunidade de nos oferecer a lição mais duradoura de comportamento para o nosso povo. A fala precede o uso da força. A fala é a maior de nossas qualidades. A fala é o caminho para um mundo de paz e de entendimento. Nós precisamos entender que falar com sabedoria no momento certo e não usar esse dom magnífico, como eu chamei a atenção antes, abusando terrivelmente dele, com medo da lachonará, do uso impróprio, da calúnia, da maledicência. Se nós aprendemos isso, compreendemos o significado mais profundo que esse dom tem nas nossas vidas, nós vamos adquirir também a compreensão de que isso ainda é um dos grandes talentos humanos, embora nós estejamos vivendo um tempo em que cada vez é menor o diálogo, e cada vez mais o uso da força prevalece entre nós, mas esse não é o caminho preconizado pela Torá, essa não é a direção que o povo judeu aponta para nós nos aproximarmos do mundo que nós queremos ver surgir na órbita terrestre. Então o que devemos fazer, Átila? Nós devemos cultivar esse talento, nós devemos cultivar esse dom, falar com sabedoria no momento certo, utilizar a fala para o melhor dos nossos propósitos. Eu, desde a minha época de estudante secundarista, me dedico a isso. Embora não compreendesse, estivesse muito longe, 30 anos, mais de 30 anos longe dessa compreensão, procurei burilando esse talento. Mas a verdade é que no mundo em que nós vivemos, as pessoas que desenvolvem essas qualidades o fazem não para santificar o nome de Akadosh Baruch Hu. Moshe podia ter santificado Hashem ao falar com a pedra e também santificado o povo de Israel. A maioria das pessoas que procura burilar, desenvolver essa qualidade, o faz para enganar os outros, políticos corruptos, ladrões, golpistas, estelionatários. Não é essa a direção. Nós devemos cultivar esse talento, usando ele nas nossas vidas familiares, nas nossas vidas comunitárias, na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos. A fala é tão importante porque ela permite educar e nos comunicar com as outras pessoas. É o que nos separa, como eu chamei a atenção, dessa linha tênue entre guerra e paz, conflito e entendimento, meus amigos. E é isso
que os sábios da Torá, os mefarshim, os comentaristas da Torá estão nos oferecendo. Mais importante aqui do que entender as razões verdadeiras que afastaram Moshe da terra de Israel, é entender a lição que Moshe tirou certamente e que nós também podemos reunir no nosso arsenal de sabedoria para as nossas vidas. Usemos em nossas vidas a palavra falada com sabedoria e sempre no melhor momento, meus amigos. Shabbat Shalom.